vezes não. A resposta já começou meio estranha, não é? Mas vamos analisar o comentário desse caro usuário. Primeiro, capitalismo é selva. Sim, meu caro. E o mundo é o quê? O mundo é nada mais do que uma grande selva. Vivemos numa situação de selva e buscamos todos os dias minimizá-la. Qual a forma mais eficiente e eficaz de se minimizar a situação de selva no mundo? É justamente através do capitalismo, porque assim nós podemos sair de casa todos os dias e buscar melhorar as nossas vidas, não é mesmo? Minimizar, reduzir a situação selvagem nas nossas vidas. Porque o que é a situação de selva no mundo? Vamos pensar lá nos homens primitivos? Ou se você quiser pensar, por exemplo, naquele seriado Largados e Pelados, fica mais fácil de pensar. O que é a situação de selva? Um monte de árvores, terra, algumas regiões desérticas têm bastante areia, água, chuvas, tempestades fortíssimas, ventos, enfim, uma série de perigos, inclusive animais na natureza, não é mesmo? Então, o homem primitivo, ele tinha todos os dias que fazer fogo, manter aquele fogo aceso para afastar as ameaças de animais. Também tinha que caçar, buscar um lugar para poder tomar água, para poder tomar banho até mesmo, não é? Se limpar, se é que se limpavam com tanta frequência assim, mas enfim, tinham também que fazer o que mais? Tinham que caçar, não é? Tinham que improvisar abrigos. Essa é a situação de selva. E olha só se nós estivéssemos nesta situação de selva até hoje. Imagina só que, sim, tem países que são tão pobres, tão precários, que sim, tem pessoas que vivem nessa situação de selva até hoje, infelizmente. É porque ali o capitalismo, infelizmente, ele não alcança na sua plena potência, porque pode ter certeza que tem um Estado, tem um político, uma elite política, não é? Uma facção criminosa atuando ali em cima daquele determinado território, impedindo que os benefícios do capitalismo alcancem aquelas pessoas. Então, a situação de selva, ela é algo que sim, nós buscamos fugir dela a todo instante. E como nós podemos fazer isso de forma eficiente? Através das oportunidades que o capitalismo oferece. E aí você diz aí na sua resposta, né? O capitalismo não há preocupação com, se eu não me engano, o final da frase que não está aparecendo aí, não há preocupação com oportunidades. Bom, vejamos bem, o capitalista, dono de capital, que hoje em dia esse conceito ele já é muito mais amplo, né? O capitalista já não é mais só o dono daquele capital físico. Hoje em dia você pode considerar o capitalista qualquer pessoa que ouse na sua vida empreender. E não precisa necessariamente de capital físico. Hoje a gente tem a internet, por exemplo, permitindo que as pessoas, claro, com um pequeno grau de investimento em capital físico, um celular, um modem de internet, consiga se conectar e consiga gerar negócios. Então, hoje em dia, é muito mais fácil, inclusive, de gerar negócios e toda essa tecnologia criada, celulares, smartphones, internet, tudo isso veio através do quê? Dos benefícios do capitalismo. Empresários que ousaram empreender, que arriscaram seu dinheiro, que arriscaram o seu tempo, o seu esforço para poder gerar inovações que nos fizeram chegar até aqui hoje e poder nos comunicar assim como estamos nos comunicando agora. Eu aqui gravando um vídeo e publicando na internet para vocês assistirem, inclusive você que mandou esse comentário. Então, a situação de selva, que é o ponto que eu estou tratando aqui, que você propõe que o capitalismo é selva, sim, em certa medida ele é selva, porque a pessoa tem que ter aquela mesma coragem do homem primitivo de sair da sua casa ou de sair daquele seu pequeno abrigo, que às vezes é um pequeno abrigo, um abrigo frágil que essa pessoa tem, e de buscar oferecer o seu trabalho, oferecer a sua mão de obra, oferecer soluções que vão ajudar pessoas que têm recursos financeiros para pagar pelo seu trabalho e assim você consegue voltar para casa com mais recurso, com mais dinheiro para melhorar a sua situação de vida e a situação de vida da sua família e de quem mais você quiser ajudar. Então, o capitalismo te provê com esta possibilidade. Ao contrário, você estaria esperando o quê numa situação de selva? Que alguém fizesse algo por você? Que alguém fosse caçar por você? Fosse te trazer a caça fresquinha e ainda fosse fazer fogo e colocar aquela caça para assar? Para você ter, assim, uma comida cozida bem bacana para o seu jantar? Você esperaria também que alguém te trouxesse água fresca? Que alguém te construísse também um abrigo para te proteger do sol, da chuva, dos ventos? Você esperaria
tudo isso de outra pessoa num cenário de selva, ou você sairia para fazer tudo também com o seu grupo, ou às vezes até mesmo sozinho? E aí você imagina então que dentro do sistema capitalista você tem a possibilidade de fazer negócios com outras pessoas, seja com outros empresários para poder criar a sua própria empresa, ou seja, oferecendo a sua força de trabalho, vendendo o seu know-how, vendendo o seu conhecimento, que hoje em dia a gente não vende só força, aquela força física bruta que era vendida antigamente, mas também o know-how, o conhecimento, sua capacidade intelectual de resolver problemas e assim trocar isso por recursos financeiros que vão te propiciar melhorar de vida. Então, o que você faria no estado de selva? Buscaria, no mínimo, a sua sobrevivência, não é mesmo? E o que você faz, então, num sistema onde há a possibilidade de alcançar as oportunidades providas pelo capitalismo? Você sai e vai em busca de encontrar essas oportunidades, de criar estas oportunidades, inclusive quando elas não estão dadas e prontas na sua frente. Como, por exemplo, se não tem uma vaga de emprego para você, que você não acha, que você não se encaixa, você pode criar uma oportunidade. Que tipo de oportunidade? Gente, pode começar pequeno, oferecendo de lavar o carro de alguém na rua, oferecendo para fazer a faxina na casa de alguém. Por que não? Essa é uma forma de começar, não é? E o capitalismo te dá essa possibilidade, porque está cheio de gente precisando desse tipo de serviço por aí. E por que não começar assim, saindo então dessa situação de selva? Essa é a ideia do capitalismo. Ele te provê várias possibilidades de sair da sua própria situação de selva para uma situação melhor, de mais segurança, de mais conforto, de melhores condições de saúde. Então, o capitalismo faz isso tudo por você. Ele te tira da situação de selva mais primitiva, mas ele te tira se você for em busca disso, se você for trocar aquilo que você tem de bom, não é? Seu conhecimento, sua força de trabalho, sua capacidade de gerar negócios, de gerar inovações, trocando então por recursos financeiros. Então, meu amigo, dizer que capitalismo é selva e terminar por aí é loucura. Sim, o capitalismo ele existe sim, numa certa situação de selva, porque as pessoas elas têm que buscar as oportunidades, assim como o homem primitivo buscava as oportunidades de não ser engolido por um leão, de não ser perseguido por uma hiena no meio da selva, de não ser levado por uma situação de ventos e chuvas, porque ele construiu um abrigo, ele trabalhou para isso. É a mesma coisa até hoje. O princípio é o mesmo. O que entra aí no meio, que eu sempre falo para vocês e acaba estragando tudo, são as intervenções estatais. São os governos que entram botando a mão na economia, regulando, superregulando os mercados. Não é que não tenha que ter nenhum tipo de regra, não é? De respeitar algum tipo de lei, mas superregulando os mercados, criando um excesso de burocracia. Olha a burocracia que a gente tem para abrir um negócio no Brasil. Nos Estados Unidos, você abre um negócio num piscar de olhos. Aqui, você pode levar 8 meses, 1 ano ou mais para conseguir abrir um negócio, não é? Aqui, o empresário ele é tratado como um vilão, quase que como um bandido. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o berço do capitalismo, o empresário ele é tratado de forma primordial, porque é ele quem gera as maiores oportunidades dentro da economia, inclusive os empregos, porque muita gente realmente não vai ser capaz de empreender ao longo da vida, mas tem a oportunidade dentro do sistema capitalista de trabalhar para as outras pessoas que criam essas vagas de emprego. Então, olha só, se você acha que você vai ganhar tudo de mãos beijadas, vai ficar esperando o quê? Que o Estado te dê tudo de graça? Você está se enganando, porque o Estado não dá nada de graça para ninguém. O Estado ele sempre está cobrando impostos e cada vez maiores, dizendo que vai te dar um monte de coisas, um monte de migalhas de graça, mas você vai ter impostos maiores. E se não for imposto maior, porque o Estado não está dando conta de pagar suas contas, ele vai emitir dinheiro de forma desconectada com a economia e vai gerar inflação. E aí, meu querido, seu poder de compra vai cair. Aquela moeda que você tem lá na sua conta bancária ou o dinheiro que você tem guardado em casa, ela vai desvalorizar numa força que você vai ver aí que está acontecendo na nossa economia inflacionária, não é? Não é de hoje que ela é assim, mas cada governo que fica aí gastando muito mais do que deveria, ele acaba inflacionando a economia ainda mais, tornando tudo mais caro. Então é isso. Isso é o que o governo faz. Ele estraga tudo que o capitalismo traz de bom. E aí você escolhe, você quer o quê? Mais Estado, menos Estado ou mais capitalismo na sua vida?